sobra de material de oficina, ferro, madeira, pedra, argila, tudo isso vocês podem transformar em arte. Então, se você tem aptidão para isso, se você pode até ter trabalho já prontos em casa, que você faz, vai guardando, é a hora de você mostrar o seu talento. Esse é o projeto AVE, Artes Visuais Estudantis. O TAL é para aquelas pessoas que gostam de escrever seus poemas, seus contos, suas histórias, seus cordéis. O TAL chama-se Tempo de Arte Literária. Então, se você gosta de escrever, ou se você já escreve e tem lá guardadinho lá na gaveta, seus sabatos, seus poemas, suas histórias, é a hora de você participar, trazendo para a gente esse material que você já faz, então que você vai fazer a partir de agora, para mostrar também. Esse é o projeto TAL, para quem gosta de escrever. Tá? Depois nós temos o PROV, é para quem gosta de trabalhar com audiovisual, com vídeo. Está muito na moda agora o vídeo, né? O TikTok está aí bombando com os vídeos, né? E aí chegou a hora de vocês trabalharem uma coisa mais séria, um trabalho mais educativo. Então, o PROV é uma produção de vídeos estudantis, onde vocês fazem vídeos de até 5 minutos, né? Não pode ter mais que isso, o regulamento não permite. E você escolhe o tema que você quer fazer o seu vídeo, você escreve o seu roteiro, as suas cenas e filma direitinho, pode colocar fundo musical, desde que não seja música internacional, se for, tem que ser uma música orquestrada, certo? Então, para quem gosta de vídeos, de trabalhar com vídeo, esse é o projeto certo. Eu sei que tem muita gente que faz, e faz muito bem. Então, chegou a hora de vocês mostrarem. Nós temos também o EPA, é aquele projeto que é de educação patrimonial e artística, onde vocês vão trabalhar os patrimônios existentes na nossa cidade, vão pesquisar, vão fotografar, vão escrever sobre eles, vão entrevistar. Né? Vocês podem falar sobre uma rua que você considera que é um patrimônio histórico, um prédio que tem na sua rua, na sua cidade, uma igreja, um museu, uma pessoa, uma personalidade que você considera que é um patrimônio artístico da sua cidade. Então, você pode trabalhar com o projeto EPA. Ele é um projeto feito através de fotografias e texto. Então, você pode criar um álbum virtual também, para ser apresentado, mostrando os patrimônios artísticos da sua cidade, da nossa cidade, aliás, eu me considero itapetinguense desse também. E tem o dance para o pessoal que gosta de dançar. O Dutra sempre tem trabalhos bons, tem mostrado, não é da agora, desde o primeiro ano que começou o dance, nós entramos no segundo ano, no primeiro ano nós não participamos, no segundo ano, o Dutra vem trazendo coreografias belíssimas, que também podem ser trabalhadas esse ano também. Escolha uma boa música, um bom tema, desenvolve sua coreografia e vamos mostrar que o Dutra também dança, né? Temos o FEST, que é o Festival Estudantil de Teatro, para aquelas pessoas que gostam de interpretar. Chegou a hora, né? Vocês podem escrever um texto, uma peçazinha pequena, ou mesmo um monólogo, de até 7 minutos, 5 a 7 minutos, né? E mostrar o seu talento como ator, tá? Ô, Roberto, mas eu tenho vergonha, então eu posso escrever o meu texto e meu colega apresentar, alguém da minha família. Esse ano nós abrimos, sabe, um precedente aí, que todos esses projetos, devido à pandemia, a gente não pode estar saindo para a rua muito para estar aglomerando por aí, vamos trabalhar com a nossa família. Eu posso escrever um texto, uma mini peça, que eu chamo de mini peça, e eu posso utilizar a minha família, né? Eu não preciso sair por aí procurando colegas e tal, para evitar a gente estar se misturando muito na rua, aglomerando. Vamos utilizar a família. Em qualquer um desses projetos, vocês podem utilizar membros da família para participar. E tem o último projeto, é o Encante. É o canto coral. É um projeto mais difícil de fazer, porque envolve mais pessoas, né? Nós estamos em momento de pandemia, a gente sabe que está difícil, mas tem escolas aí já trabalhando isso. Eu não sei como, né? Porque eu não sou muito tecnológico, mas estão trabalhando e vão mostrar o coral. E necessita de uma pessoa no colégio aí que entenda um pouco mais de música, de canto, para trabalhar a voz de vocês, saber minha voz é isso, minha voz é aquilo, né? Então, é um projeto mais difícil, mas não impossível de ser realizado.
Então, esses são os 8 projetos chamados Projetos Artísticos e Culturais. Agora é o seguinte, Roberto, mas nós estamos em pandemia, estamos em casa, como é que nós vamos apresentar esses projetos? Ok, vamos lá. Todos esses projetos serão mostrados de forma virtual. Vocês vão gravar um vídeo com as suas apresentações, vão fazer fotos, o texto, tudo, vão enviar para a escola. Lá na escola, os professores vão corrigir, os filhos vão corrigir, vão analisar, enfim, vão dar as orientações necessárias para vocês e vão dizer, não, esse está bom, esse precisa melhorar, certo? Daí, a escola vai escolher um de cada, um projeto de cada. Ok. Daí, os professores vão escolher um projeto desse e vão enviar para o INTE. E lá no INTE, junto com todas as escolas, nós vamos fazer uma live, provavelmente no dia 24 de setembro, tá? A gente vai ainda confirmar essa data, se precisar, a gente estica um pouquinho mais. Mas, em primeira mão, seria 24 de setembro, uma live mostrando todos esses trabalhos feitos por vocês, que foram enviados para o INTE. Agora, eu queria pedir a vocês o seguinte: o nosso tempo está corrido, né? Então, a gente precisa acelerar. Se você não tem nenhum trabalho pronto que vai fazer, corra. Entre em contato com os professores do colégio de vocês, entre em contato com o Eduardo, o coordenador, com o Denilson, com o Rosa, não sei. Entre com o pessoal do colégio e diga, professor, eu queria participar de tal projeto. E aí ele vai orientar você de que forma fazer, a melhor forma de você apresentar, certo? Mas não fiquem de fora. Não é porque a gente está em tempo de pandemia que a gente vai ficar em casa parado, sem fazer nada, aquele tempo ocioso. Então vamos botar a nossa mente para funcionar e a criatividade para fluir, tá certo? Era isso que eu queria fazer para vocês. É, claro que não ficou tudo muito bem claro, não tem muito tempo aqui, mas as dúvidas, vocês vão passando para a Dudu, ele vai me perguntando, a gente vai te dando dúvidas. Se precisarem, a gente está aqui para orientar, para ajudar naquilo que for necessário, tá? Outra coisa, eu queria fazer tal trabalho, mas eu não tenho material. Entre em contato com a escola para ver se a escola tem esse material lá para ajudar vocês. Tá? É muito importante isso. Mas eu preciso pintar, não tenho um pincel. Mas será que a escola não tem? Será que não tem? Não tem uma cartolina, uma cartolina guache, um papel de ofício, alguma coisa, um giz de cera, um grafite? Entre em contato com a escola, mas não deixem de fazer nada, tá certo? Muito obrigado. Boa live com minha colega Gareta. Um beijo no coração de todos e boa noite. Valeu, Beto. Obrigado. Né? Foi bacana. Então, a gente só lembra aí, moçada, né, dessas manifestações. Entre em contato com a gente. Né? Põe lá no grupo o que você quer, o que você acredita que seja interessante, o que você consegue se manifestar de forma melhor nesse período, para a gente fazer bonito, né, nesse momento de dificuldade, às vezes de tristeza, de agonia, beleza? Então, vai lá. Se é para cantar, canta. Se é para escrever, escreve. Se é para dançar, dança. Se é para pesquisar, pesquisa. Se é para filmar, filma. Se é para, que mais faltou o quê? Desenhar, desenhe, fazer escultura, vamos junto. A gente está aqui para manifestar, né, o nosso sentimento através das questões culturais e artísticas. E aí, para não delongar muito, até porque depois eu vou falar um pouquinho, se der tempo, a respeito da plataforma que a gente está utilizando, vamos convidar a nossa palestrante de hoje, Areta, nutricionista, grande amiga, sempre disposta, que você já conhece, vai trazer um tema bastante relevante, né, por conta de todo o contexto que a gente está passando, agrega tanto o curso de nutrição quanto de análises clínicas e transcende para a vida de todos nós, porque o colesterol, o controle dele, é algo importantíssimo para toda a população. Né? E os altos índices de colesterol, a quantidade de pessoas que sofrem de colesterol alto, não é brincadeira. A gente tem que ficar atento, principalmente no momento desse de mudança de rotina, de vida e por aí vai. Então, para transcorrer sobre esse tema, bater esse papo com a gente,
tirar dúvidas, conversar com a gente, eu passo a palavra agora para a Areta Pires, nutricionista do NTE, nossa amiga e colaboradora. Seja bem-vinda, Areta. O microfone, a câmera é toda sua. Tenha um bom trabalho. E vamos lá, moçada, prestar atenção. E vai nos grupos aí convidando o pessoal para vir. Né? O pessoal está meio atrasado, temos 28, 30 pessoas na sala, mas tem espaço para muito mais. Beleza? Vamos nessa. Areta. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para mim. Comenta no chat, legal. Ah, ótimo. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar. Deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente começar. Então, gente, quando o Du me chamou para poder dar essa palestra a vocês, eu pensei na questão de falar do colesterol, porque o mês de agosto ele é marcado na área da saúde por duas celebrações, vamos assim dizer. A gente tem o Agosto Dourado, que é um mês para a gente falar e estimular o aleitamento materno exclusivo, que é instituído pelo governo do Brasil desde 2017, essa data, e é principalmente falado na primeira semana de agosto, mas também pode se falar durante todo o mês. Então, Agosto Dourado, aleitamento materno. E também nós temos o Dia do Combate ao Colesterol Alto, que é o dia 8 de agosto, que já passou, mas sempre é bom a gente falar sobre. Então, o que é o colesterol? Muita gente acha que colesterol é ruim, mas assim, o colesterol é uma molécula de gordura presente naturalmente no nosso corpo. Qualquer ser humano e qualquer animal tem colesterol no corpo. Ele é naturalmente produzido pelo fígado. Cerca de 75% é produzido pelo fígado. E o restante, 25%, ele é de origem alimentar. Então, é a partir do que a gente come. Mas é claro que o que a gente come também pode influenciar a produção, seja para aumentar ou seja para diminuir a produção de colesterol do corpo. Então, a gente tem, vamos dizer, dois tipos de colesterol. O colesterol sérico, que é o que é produzido naturalmente pelo corpo, a partir do fígado, e o colesterol alimentar, que é a partir do que a gente come. Areta, onde existe colesterol nos alimentos? Só de origem animal. De origem vegetal, só temos dois casos que tem colesterol, que a gente diz que não é bem um colesterol, que é a gordura saturada, que tem uma similaridade com o colesterol no corpo. Então, o corpo reconhece a gordura saturada como colesterol. Então, basicamente, tem um pouco a ver a função. Então, onde tem colesterol, todo de origem animal. E também no óleo de coco e no óleo de... Ai, gente, me fugiu o nome. Que a gente faz acarajé, que usa para fazer acarajé. Enfim, esqueci. Mas é o que a gente usa para... É o óleo de dendê. Muito bem, tá vocês estão ligados, hein? Tá caro, tá faltando. Tá faltando aí, obrigada, gente. Valeu. Então, no óleo de coco e no óleo de dendê também tem gordura saturada, que tem a similaridade com o colesterol. E colesterol em todos produtos de origem animal, tudo que é de animal. Então, quando você vai, por exemplo, comprar um óleo, uma coisa, está lá escrito, sem colesterol, e é de origem vegetal, não cai, é pegadinha da indústria, porque o que é de origem vegetal não tem colesterol, naturalmente não tem colesterol. Enfim. Então, qual é a função do colesterol no nosso corpo? Ela tem três funções principais. Primeiro é na formação das membranas celulares. Então, toda célula ela tem uma camada de gordura. A célula tem uma camada de gordura. E essa gordura, ela é do colesterol. Como o nosso corpo é formado pelo ajuntamento de células, então, lógico, aí você já percebe a importância do colesterol no nosso corpo. Por isso que o próprio fígado produz. Porque ele se constitui
parte das células, seja elas célula qualquer uma, mas principalmente as células neurológicas, então as células do nosso cérebro. O nosso cérebro é constituído 25% também de colesterol. Então, também mais uma importância do colesterol para o nosso corpo. Ela é importante para a síntese de hormônios. O que é a síntese de hormônio, Areta? É a formação do hormônio para ele poder agir no nosso corpo. Mas hormônios específicos, por exemplo, hormônios sexuais. Que hormônios sexuais? Testosterona e cortisol. Então, todos os hormônios sexuais, seja de homem ou de mulher, e o cortisol, ele é oriundo do colesterol. Então, se você não tiver colesterol, você não vai ter esse tipo de hormônio agindo no seu corpo. Ele também vai atuar como percussor dos ácidos biliares. O que quer dizer percussor? Quer dizer que ele vai abrir o caminho. Percussor é isso, abre o caminho, ou vem antes, no português. Então, ele abre o caminho para a ação dos ácidos biliares. Os ácidos biliares são os que fazem a digestão das gorduras quando a gente come. Então, ele vai ajudar nessa questão da digestão das gorduras lá na primeira parte do intestino grosso, principalmente, que tem a bile e tal, que tem pessoas que até fazem operação nesse sentido, né, para retirada da bile quando fica inflamado. Mas isso aí é outra questão. E também para ação da vitamina D, que a gente sabe que hoje a vitamina D ela é muito importante para a manutenção dos hormônios, para prevenção de osteoporose, artrite, manutenção das articulações, bom funcionamento do pâncreas, boa ação da insulina, que também é um hormônio muito importante, mas que está mais ligado à glicose. Então, tudo isso, o colesterol vai fazer parte. Tá todo mundo entendendo? Dá um legal aí para eu acompanhar. No final, a gente abre para as dúvidas, certo? Então, vamos pensar assim, quando você vai fazer um exame e o médico pede lá colesterol total e frações, ou ele pede perfil lipídico. O que é o colesterol total que vê lá no exame de sangue? O colesterol total é a soma de três ou quatro componentes. O HDL, o LDL, o VLDL e o triglicerídeos. Eu vou explicar cada um separadamente. O LDL LDL é uma sigla em inglês que quer dizer lipoproteína de baixa densidade. O que é uma lipoproteína? Uma lipoproteína é nada mais do que uma proteína ligada a uma molécula de gordura e elas duas juntas vão carregar o colesterol pelo todo o corpo. Então, ela é uma lipoproteína, ela tem a função de transportar. A gente tem várias lipoproteínas no nosso corpo. Por exemplo, a hemoglobina é uma lipoproteína que carrega tanto nutrientes como oxigênio no sangue. E nós temos o LDL, que carrega o colesterol pelo corpo para poder fazer aquelas funções que eu já falei anteriormente. Então, ele tem essa função. Por que ele é de baixa densidade? Para poder conseguir carregar a gordura pelo corpo, porque o sangue, ele é fluido. E a gordura, ela não se dilui em água. Você já tentou misturar água com... Todo mundo já fez isso aí na aula de química. Tentar misturar água com óleo e não vai, porque são componentes totalmente diferentes. Então, para que o colesterol ande, ele tem que estar ligado a uma gordura, e essa gordura está ligada à proteína. Por isso que é a lipoproteína. E essa lipoproteína precisa ser de baixa densidade para poder carregar a gordura, o colesterol pelo corpo. Só por ela ser de baixa densidade, ela é um pouco mais devagar, vamos assim dizer, a ação dela, o transporte dela é um pouco mais devagar, e tem mais chance de ela acumular nas artérias, por causa do peso que ela está carregando. Então, ela é de baixa densidade, mas o colesterol é pesado, tem um peso molecular alto, então ela vai acumular nas artérias. Qual é o problema? Por que a gente fala tanto disso, que a gente chama o LDL de colesterol ruim, vamos assim dizer? Porque quando ele está em excesso no corpo, ele vai ter mais chances de se acumular nas artérias e infiltrar na parede das artérias, porque a artéria, ela é normalmente ela assim, e ela tem 3
camadas. Então, ela pode tanto se acumular na camada interna, como entrar e ficar entre a camada interna, a do meio e a externa. Então, isso vai obstruir o vaso. Então, o que acontece quando obstrui? Por exemplo, se obstrui uma artéria do coração, infarto agudo miocárdio. Se obstrui uma artéria ligada ao rim, infarto renal. Se obstrui uma artéria do pé, da perna, dos membros, braços, vai ter uma insuficiência periférica. Então, daí você vê a gravidade que é quando tem ela em excesso. A gente tem uma derivação do LDL, que é chamada de VLDL, que é a mesma coisa que ela, só que o VLDL é uma proteína de muita baixa intensidade. Então, ela é muito mais propensa a ficar dentro da artéria, se acumular na artéria, do que a LDL, mas as duas têm a mesma propensão. Então, como ela se acumula na artéria, a gente tem a ação do HDL. O HDL também é uma lipoproteína, só que é uma lipoproteína de alta densidade. Então, ela vai passando pelo corpo, ela flui melhor pela corrente sanguínea e ela vai retirando o LDL que fica acumulado na artéria. Tanto o VLDL como as gorduras, os triglicerídeos, que são as gorduras que dá energia. Então, o colesterol, ele vai atuar na síntese de hormônios, dos ácidos biliares. E na célula do corpo, os triglicerídeos, que é um tipo de gordura no nosso corpo, ele vai ser usado para poder dar energia ou para ser armazenado, que aí dá as dobrinhas, né, a gordura da barriga e tal, que pode ser armazenado ali no músculo ou entre os órgãos, que a gordura entre os órgãos é intramuscular, que é entre o músculo e a pele, ou então ela pode se acumular entre os órgãos. Então, o HDL, ele tem essa função de tanto tirar o triglicerídeos que está acumulado, como o LDL que está acumulado. Outra coisa que pode acontecer com o LDL é ele se acumular na artéria. E aí ele pode sofrer uma ação de oxidação. O que é uma ação de oxidação? Vamos relembrar aí na época as aulas de química. Todo o átomo, toda a molécula, para ela ficar estável, ela precisa de 8 elétrons. Então, a oxidação é quando ela perde um ou mais elétrons, aí ela fica instável. Então, o LDL cai ali na artéria, sofre oxidação, e quando ele sofre oxidação, ele vai gerar uma lesão, que a gente chama lesão de baixo grau, na artéria. Agora, imagine uma pessoa que está sofrendo essa lesão de baixo grau todos os dias na artéria. Então, além de ter o acúmulo do LDL na artéria, ou do glicerídeos, ainda tem uma lesão de baixo grau que acontece todo dia. Então, daí você já percebe que tem algumas pessoas que precisam realmente fazer até uma transfusão de órgão, precisa de um coração novo, porque a lesão da artéria, às vezes, está muito alta. Então, o LDL também ele faz essa ação de remover, o HDL também faz essa ação de remover o LDL que também está oxidado. Tá certo, gente? Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver aqui no site se alguém deixou alguma dúvida. Vocês podem deixar no chat também. Certo. Então, eu vou seguir. Então, quais são os fatores de risco que está associado ao colesterol alto? A gente tem a hipertensão. Por quê? Porque a pessoa que tem hipertensão, ela tem o quê? O vaso sanguíneo, ele é contraído. Então, contraído, menos sangue passa por ele e, automaticamente, mais chances do HDL ou do triglicerídeos ficar acumulado. O tabagismo, que também gera uma lesão, tanto no fígado, que é onde a gente produz as lipoproteínas, como também a lesão no próprio vaso. Na verdade, a pessoa que é tabagista, ela tem lesão, ela causa essa lesão, desculpa, em todo o corpo.
mas aqui, como a gente está falando especificamente da parte cardiovascular, eu gosto de ressaltar que ela causa realmente a lesão nas artérias. O sedentarismo também, idade avançada, por causa da própria lesão da idade mesmo, que as células vão perdendo vigor, má alimentação, principalmente o alto consumo de carboidrato refinado, açúcar, gordura trans e gorduras saturadas, e o histórico familiar, que é o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, que é quando a pessoa, ela naturalmente produz colesterol, o LDL e o VLDL em excesso, sem explicação. Na maioria das vezes, a pessoa com histórico familiar vai precisar de tomar medicação por um longo período de tempo, ou até para sempre. Mas aí só o médico para poder indicar. E normalmente o medicamento que é usado são as estatinas, que é um medicamento que vai realmente agir no fígado e vai estimular o fígado a produzir menos LDL. Então, a ação, assim, bem resumida, a ação da estatina é essa. Então, só para relembrar, quando você faz o exame, vai lá, colesterol total, ou ele pede colesterol total ou frações, ou o médico pede, ou o nutricionista pede o colesterol total e frações, ou pede perfil lipídico, para poder avaliar esses componentes. Não adianta, gente, você ir fazer um exame de sangue e pedir só o colesterol total, porque o colesterol total não vai dizer nada, já que ele é a soma de todos, a gente não vai saber o que está alto. A gente vai saber se é o triglicerídeos que está alto, se é o HDL que está alto, se é o LDL que está alto. Porque, por exemplo, ele pode ter o colesterol total alto e o HDL dele está alto. Mas o HDL, ele é o quê? O colesterol bom. Então, é benéfico que ele esteja alto. A gente quer realmente que ele esteja cada dia maior. Então, por isso que tem que pedir as frações. E o VLDL, que é uma variação do HDL, para curiosidade aí do pessoal de análises clínicas, ele pode ser tanto medido como calculado. Então, ele pode dar o valor por diferença. Então, você pode fazer os procedimentos bioquímicos em laboratório para descobrir o triglicerídeos, o HDL e o LDL, e depois só fazer um cálculo para descobrir quanto é o VLDL. Isso aí vocês vão aprender com o decorrer do curso, na prática e tal, vocês vão descobrir como é que é esse cálculo. Ou ele pode ser medido. Na maioria das vezes, as pessoas fazem um cálculo, principalmente quando é um pedido de exame que é particular, que a pessoa vai pagar, não tem plano de saúde, então, para ficar mais barato, usa a questão do cálculo. Não quer dizer que, se usar o cálculo, é menos fiel, é ruim, quando fazer a medição. Não. São só fórmulas diferentes de fazer. Então, todas as fórmulas são válidas. Então, como é que a gente pegou lá o exame? Qual é a meta que a gente tem? Então, o colesterol total, que é a soma de todos os componentes, o ideal é que ela esteja, no máximo, 200 miligramas por decilitro. Tudo isso considerando que a pessoa fez o exame em jejum, que se ela fez o exame depois de comer, os valores são um pouquinho maiores. Então, também tem que ter esse cuidado. Então, 200 miligramas por decilitro, colesterol total, máximo. O LDL, que é o colesterol ruim, no máximo 130 miligramas por decilitro. O HDL, que é o colesterol bom, para homens ele tem que estar 50 miligramas por decilitro e para mulheres 40 miligramas por decilitro. Esses valores, gente, que a gente chama de valores de referência ou valores de normalidade, é considerando uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem outros tipos de doença associada. Porque se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele for adolescente, se ele for criança, se ele for idoso, já vai essas metas, esses valores de normalidade já vão ficar diferentes. Aí cada doença, cada condição e cada faixa etária específica tem o seu valor específico. Eu estou falando esses valores considerando uma pessoa que não tem nenhuma doença associada e que é adulto. O que é adulto? Maior entre 18 e 59 anos. A partir de 60 já é considerado idoso. Então, nessa faixa etária, sem nenhum tipo de doença, são esses valores que a gente considera.
Vou repetir para quem quiser anotar. 200 miligramas por decilitro de colesterol total, 130 miligramas de decilitro de LDL, 50 miligramas por decilitro de HDL para homens e para mulheres 40 miligramas. E o triglicerídeos é 150 miligramas. Em jejum, se a pessoa fez o exame em jejum. Se ela não fez o exame em jejum, aí é um pouquinho maior, se eu não me engano é 160, 170. Embora a gente não usa muito, porque a maioria dos exames é feita realmente a pessoa em jejum, que já aproveita e já faz um monte junto. Alguma dúvida? Posso seguir? Ok. Então, quando a gente pensa em prevenção, o que é prevenção? Como é que é a prevenção? A prevenção do colesterol alto, ela é igual a qualquer outro tipo de doença ou para ter uma vida saudável, que é alimentação saudável, prática de exercício físico, sono regular, controle de estresse, muito importante, e você fazer o acompanhamento periódico, principalmente você que tem histórico na sua família ou que está em alguma das categorias do grupo de risco que eu já falei anteriormente. Então, por que o exercício físico ele é importante? Porque o exercício físico ele é responsável por aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Areta, tem como na alimentação aumentar o HDL, o colesterol bom? Não. Só aumenta se fizer exercício. Que tipo de exercício? Qualquer exercício vai aumentar o HDL. Por isso que quem é sedentário é do grupo de risco, porque é o seu exercício físico que estimula o HDL ser produzido pelo fígado. Claro que o exercício aeróbico, ele aumenta mais se comparado ao exercício de resistência, que é, por exemplo, uma academia, um exercício funcional, mas não quer dizer que não vai aumentar. Quando a gente compara o exercício de resistência com o exercício aeróbico, a diferença é muito pouca. Claro que se a pessoa está com colesterol alto, está em tratamento, ela vai preferir o que aumenta mais, nem que seja um pouquinho, que é o aeróbico. Mas, em geral, qualquer exercício vai aumentar o HDL, certo? Exercício físico, não estou falando de atividade física. Atividade física são o que a gente faz no dia a dia, caminhar, andar, limpar uma casa, o trabalho, varrer, lavar uma roupa, isso é atividade física. Exercício físico é todo aquele movimento que a gente faz com um objetivo específico. Aí é exercício físico. Então, normalmente, exercício físico, o único possível para aumentar o HDL. Falando um pouquinho de alimentação, qual é a principal orientação? A primeira e mais importante regra do guia alimentar da população brasileira. Areta, do que você está falando? Vou mostrar aqui para vocês. Guia alimentar da população brasileira. Quem é aí a galera de nutrição não pode, de jeito nenhum, terminar o curso sem ler esse trem. Isso aqui, o Guia Alimentar da População Brasileira é a principal diretriz criada pelo Ministério da Saúde. Essa aqui é a mais recente, que é a de 2014. E a partir dela tem todas as diretrizes de como tem que ser uma alimentação para prevenir e tratar doenças aqui no Brasil, considerando a realidade brasileira. Tem essa versão disponível no Ministério da Saúde. Você pode jogar no Google, Guia Alimentar da População Brasileira. Tem a versão completa, que eu tenho essa daqui, essa versão impressa, mas ela tem disponível para download. Tem essa aqui, que é a versão completa, que é de 150 páginas. E tem a versão menorzinha de 50 páginas, para quem não gosta muito de ler. Mas tem que ler, gente. Principalmente quem é aí pessoal do técnico de nutrição, tem que ler, porque todas as coisas hoje no Brasil, quando se fala de tratamento nutricional, passa pelo Guia Alimentar da População Brasileira. E qual é a regra número 1 do Guia Alimentar da População Brasileira? Que também se aplica para prevenção e tratamento de colesterol. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação.
Parece que alguém já jogou um link aqui. É isso, eu gosto assim. O pessoal é rápido. O que são alimentos in natura? São alimentos que vieram da natureza sem nenhuma alteração. Então, a gente tem frutas, todos os legumes, todas as verduras, todos os folhosos, a carne e os ovos. São alimentos in natura. E os minimamente processados. Os minimamente processados é os alimentos que passaram por processos mínimos. Que processos mínimos? Pasteurização, limpeza, secagem, congelamento. Então, pensando sim, que alimentos que entram nessa categoria? Arroz, feijão, as farinhas, o leite pasteurizado, as carnes congeladas também entram nessa categoria. O café também entra. E só não entra nessa categoria o sal e o açúcar, que eles têm uma categoria própria no guia alimentar. Então, quem lê o guia vai entender essas categorias bem direitinho. Mas quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente tem que pensar nisso. Alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Para ficar fácil, eu gosto de ensinar assim para as pessoas, que vocês também podem aplicar na vida de vocês. Como é que esse alimento veio na natureza? Como foi que Deus criou esse alimento? A forma como Deus criou é a forma mais saudável de consumir. Vou dar um exemplo. Milho. Tem o milho, a espiga de milho que você cozinha, tem o milho enlatado e tem lá o salgadinho de isopor sabor milho, né? Doritos, sei lá, não vou... Micão, essa galera aí, nessa categoria. Qual que é que está mais próximo da natureza? Qual é que foi a forma como Deus criou? Porque Deus não criou o milho enlatado. Deus não criou o Doritos, o micão, o isopor em gosto de milho, cor de milho. Ele criou a espiga de milho. Então, o que é mais saudável para mim, para eu consumir? Sempre a espiga de milho. E os alimentos minimamente processados são os naturais, que Deus criou, que só sofreram uma adaptaçãozinha. Aí a gente entra, por exemplo, tem o milho e tem a farinha de milho, que é a que a gente usa para fazer flocão ou fazer um bolo de milho. Mas você vê que o flocão ele está mais próximo do milho do que, por exemplo, o milho enlatado e o Doritos, o micão. Então, o que eu vou preferir? O que é mais saudável para mim? O milho, em primeiro lugar, a espiga de milho, que eu só vou cozinhar, ou o floco de milho para eu fazer o cuscuz. Ficou claro, gente, essa classificação? Dá um legal aí, quem entendeu? Certo. Outra dica para você pensar, quando você vai pensar o que é alimentação saudável. A regra de ouro. Descasque mais, desembale menos. Essa é a regra de ouro para alimentação saudável. Sempre que eu vou pensar o que é alimentação saudável, o que eu consumo que é embalado, vou evitar ou vou excluir da minha alimentação se possível. Agora, o que eu descasco? Você descasca fruta, legumes, verduras, tubérculos. Então, é isso que é mais importante, é isso que tem que ser a base da sua alimentação. É isso que é uma alimentação saudável. Agora, se você, por exemplo, é uma pessoa que tá com colesterol alto, tem casos na sua família, então você quer realmente uma alimentação para realmente prevenir, aí eu vou falar agora algumas questões que você tem que levar em consideração. Primeira, reduzir o consumo de gorduras saturadas e gordura trans. Onde tem as gorduras saturadas? Já falei. No óleo de dendê, no óleo de coco e nos alimentos de origem animal. Então, toda a gordura animal. Então, a gordura que tem na carne, a gordura que tem no frango, até o próprio ovo tem um pouquinho. Mas a porcentagem é pouca quando a gente compara com a carne. Então, você tem que diminuir. Por isso que umas pessoas que têm o costume pessoas que têm uma dieta vegetariana, eles dificilmente têm problemas com a questão do colesterol, justamente porque eles não consomem nada de origem animal. Areta, eu preciso parar a minha vida toda sem comer carne? Se você não quiser, se você quiser continuar comendo carne, pode. O que você vai fazer? Você vai diminuir a frequência,
preferir cortes da carne que são mais magros, patinho, acém, o músculo, o próprio frango, tentar retirar a pele, esses tipos de estratégia. Você também pode adotar a Segunda-feira Sem Carne. A Segunda-feira Sem Carne é uma campanha criada pela Associação Brasileira de Vegetarianismo e ela estimula você não consumir carne um dia na semana. Então, agora que está todo mundo conectado, depois vocês procuram no Google Segunda-feira Sem Carne e vocês vão ter mais informações de como fazer e quais são os benefícios para a sua saúde. Inclusive, todo paciente meu que tem problema com colesterol faz a Segunda-feira Sem Carne e tem resultados ótimos. E não é nada demais, é só um dia. Até uma boa oportunidade para a pessoa descobrir mais sabores, melhorar a saúde, dar uma economizada, né? Porque a carne tá cara. Então, mais uma questão para ser levada em conta. Reduzir também a gordura trans. Onde tem gordura trans, Areta? Todo alimento ultraprocessado, industrializado, tem gordura trans. Porque a gordura trans, ela vai ajudar na patabilidade e na crocância. Então, tudo que palatável, crocante, suave na boca, ele tem gordura trans. Por exemplo, você vai comprar um sorvete. Você vê aquele sorvete que derrete na boca, que é suave, por causa da gordura trans. Você vai comprar uma bolacha tipo creme crack, ou uma recheada, que você come com aquele crocantinho, croc, é por causa da gordura trans. A margarina também tem gordura trans. Então, tudo que tem gordura trans, tudo que é industrializado, processado ou ultraprocessado, tem gordura trans. Então, isso a pessoa tem que evitar, se quiser, então, se você quiser prevenir, você reduz. Se você já tem um problema, você tem que excluir. Também excluir o consumo excessivo de açúcar e álcool, que também vale para todo tipo de doença. Você pode também incluir peixes, que eu sei que é um pouco mais difícil. Peixes como salmão, atum, a própria sardinha. Pode ser até a própria sardinha em lata. Mas aí o que você tem que fazer, tem que comprar a sardinha que vem em óleo, descartar o óleo e consumir a sardinha. Por que a Areta que tem que fazer isso? Porque a sardinha, aquele enlatadozinho, tem um componente chamado, que a gente chama de mercúrio. Aí, se você compra uma sardinha em água, o mercúrio ele vai estar na água. Aí você vai consumir, o mercúrio vai ter problemas de saúde futuros, porque o mercúrio, os metais pesados, mercúrio, alumínio, que a gente tem hoje absorvido tanto por causa da poluição, como consumo de latados, como alguns produtos cosméticos têm o mercúrio e tem o alumínio, eles são desreguladores endócrinos, então eles vão alterar a questão hormonal do seu corpo. Então a gente tem que evitar, diminuir cada dia mais. Então, mas quando ele está em contato com a gordura, ele fica na gordura. Então você pega a sardinha, um atum em óleo, descarta a gordura e come ela normal, que não vai ter nenhum metal pesado. Eu posso até outro dia, vir falar de metais pesados para vocês. Alguém perguntou da carne de soja. Eu vou falar da carne de soja também daqui a pouco. Aumentar o consumo de gorduras insaturadas. Por quê? Porque as gorduras insaturadas, elas têm mais afinidade com o nosso corpo para produção de energia. E elas têm uma ação anti-inflamatória. Vocês lembram que mais cedo eu estava comentando de quando o HDL, quando o LDL, ele fica acumulado, ele sofre oxidação e faz uma lesão, então a gordura insaturada vai combater essa lesão, essa inflamação, que a gente chama de inflamação de baixo grau, porque é uma inflamação que você está indo todo dia, não é que, por exemplo, um corte, você fez um corte, mas só sangrar. Aquela área do corte é uma inflamação de alto grau, porque é uma coisa aguda e momentânea. Por exemplo, a pessoa que fez uma cirurgia, também ela está numa situação de inflamação de alto grau. Essa lesãozinha que tem todo dia é de baixo grau, mas que com o tempo vai dando problemas na sua saúde, né? Porque ela é todo dia, não é uma coisa momentânea. E também a gente tem que incluir os peixes por causa do ômega 3.
Você também acha o ômega 3 na linhaça, certo? E é importante que, se você for consumir a linhaça, não comprar a linhaça já em farinha, certo? Por causa do ômega 3, você tem que comprar ela em grão, bater ela no liquidificador até virar farinha, colocar num pote escuro e guardar na geladeira para ir usando. Se o seu foco for o ômega 3 que está na linhaça, se o seu foco for a fibra, você pode comprar ela farinha já triturada, que não tem problema. Mas se o seu foco é o ômega 3 da linhaça, aí você tem que fazer esse processo que nem eu expliquei para vocês. Outra coisa, outro lugar que tem ômega 3 são as algas. Então, aquela alga que faz sushi, a espirulina também que vem de suplemento, também é muito boa, também tem ômega 3, certo? Onde tem as gorduras insaturadas, além dessas que eu falei, de linhaça e das algas, de sushi e tal. A gente tem no azeite, tem no abacate, clorela também. Clorela, na verdade, ela é mais a questão da clorofila. Não é tanto, não tem tanto ômega 3. Embora seja uma alga marinha, ela não tem tanto ômega 3 como a espirulina. Mas também é uma boa opção, a clorela. Boa. Quem foi que falou? Boa lembrança, Graciane. Tem no óleo de abacate, no próprio óleo de linhaça e nas castanhas e oleaginosas. Que castanhas, Areta? Nozes, aí a gente sempre, quando pensa em castanha, a gente lembra logo, meu Deus, a bicha é cara, castanha do Pará, castanha do Caju, essas coisas é muito cara. Mas a gente tem versões brasileiras mais baratas para a gente poder substituir essas coisas de castanha do Pará, castanha do Caju, tem as amêndoas, tem as nozes, são realmente mais caras, mas a gente tem opções mais baratas. Por exemplo, a gente tem o amendoim, tem o licuri, tem a semente, a castanha de buruti, a gente tem a própria semente de jaca. Você pega a semente de jaca, você pode consumir ela, você comeu a jaca, pega a semente, cozinha na panela de pressão por meia hora, mais ou menos, tira, pronto, ela pode ser consumida e você vai ter todos os benefícios das gorduras insaturadas. Então, a gente tem essas opções brasileiras mais baratas e mais fáceis de encontrar para a gente poder consumir. Também tem que reduzir os produtos cárneos. Por quê? Por causa da gordura saturada e dos aditivos alimentares que são usados. O que são produtos cárneos? Linguiça, mortandela, hambúrguer industrializado, presunto, salsicha, salame, tudo isso tem que ser reduzido. Se a pessoa já tem a doença, tem que excluir, não adianta. Nuggets, aqueles nuggets caseiros, tudo que é meio congelado, que já vem pronto, que você só tem que esquentar no forno, um produto pronto, também tem que ser excluído da alimentação. Aí a gente pode também, além da linhaça, a gente vai incluir a aveia. A aveia, ela tem uma fibra na sua composição chamada de beta-glucana. Essa beta-glucana, ela tem duas funções, duas ações na redução do colesterol. A primeira é que ela diminui a absorção a nível intestinal do colesterol alimentar. Então, ela vai lá, suga esse colesterol dos alimentos que está ali no intestino. E a segunda ação é que ela diminui indiretamente a produção de colesterol pelo fígado. Por quê? Porque a beta-glucana, ela é uma fibra que é metabolizada pelos micro-organismos que estão no intestino, pela microbiota intestinal, que todo mundo tem, é super positivo e tem que ter mesmo. Quando ela metaboliza a fibra, quando os micro-organismos metabolizam a beta-glucana, que está presente na aveia, eles vão produzir um subproduto chamado ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, a gente não acha nos alimentos, a gente só acha nas fibras e para a gente absorver tem que ter a ação da microbiota intestinal. Então, ele produz os ácidos graxos de cadeia curta, o intestino absorve, ao fígado vê, já tem colesterol, porque ele se parece quimicamente com colesterol. Então, o corpo vê que tem, então ele não vai produzir tanto. Então, é uma ação indireta para poder reduzir o colesterol. A gente também tem o alho.
O alho, ele tem 2 ativos que a gente chama de bioativos, além das questões nutricionais, tem 2 bioativos, que é a alicina e a lina. Esses ativos, eles vão diminuir a produção de LDL a nível do fígado, então ele vai diminuir o LDL, e também tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então ele vai tanto recuperar aquela lesão que houve sobre a artéria causada pelo acúmulo de LDL, como também vai evitar que ele se oxide, e a oxidação que faz a lesão. A gente também... outra coisa, para você ter esse benefício específico da alicina, tem que consumir cru. Areta, mas é muito ruim o sabor. Mas quando você cozinha, você perde a alicina, que é justamente que faz essa ação. Então, tem que consumir cru, né? Aí tem algumas estratégias. Você pode consumir de manhã, antes de tomar café, porque realmente fica o bafo de alho. Então, o café, ele anula o bafo de alho. Você pode consumir no suco verde, você pode consumir em um suco específico, em um shot, o alho, ou então o alho em pó também é uma alternativa. E assim, ou então em cápsulas, né? Mas aí em cápsulas vai ter que passar por um profissional para ele poder prescrever para você. Mas tem que consumir ele cru. Quanto areta? Para uma pessoa, acho que mais ou menos umas 4 gramas, que dá mais ou menos 2 dentes de alho, se a pessoa tem a doença e vai tratar. Se ela só quer prevenir, um dente de alho já todos os dias cru já vai fazer essa ação, a alicina. Claro que se você cozinhar o alho, refogar, ele não fica ruim, mas a alicina se perde. Aí os outros componentes que tem no alho que vai agir, mas a alicina em si perde quando é cozinhada. A gente tem a ação da outra fibra para você incluir, pectina. Onde é que tem a pectina? Na casca da maçã e nas frutas cítricas. A pectina, ela vai fazer uma ação semelhante à beta-glucana, que é da aveia, que ela vai diminuir a absorção a nível intestinal deixa eu ver até a hora. Já vou terminar. Ela vai diminuir a absorção de colesterol alimentar. Só que a pectina, ela não faz a ação de reduzir a produção de colesterol do fígado. Quem faz isso é a aveia. Por isso que a gente fala uma maçã por dia para evitar a doença cardiovascular. Por causa disso, por causa da pectina. Você pode encontrar pectina em pó? Pode. Que a gente normalmente usa para poder fazer geleia. Geleias de frutas que não tem pectina, para poder dar o ponto de geleia. Mas o melhor mesmo é a maçã mesmo. Mais fácil, mais barato, mais prático, tá? Não precisa comprar a pectina em pó em um lugar específico para poder ter esse benefício. E o último biocomponente que eu quero falar com vocês é o resveratrol, que é um bioativo que dá cor roxa aos alimentos. Por exemplo, uva, jabuticaba, amora, no açaí, no repolho roxo. Então, todos esses têm ação, ele é roxo por causa do resveratrol. Principalmente na parte de berinjela também, obrigado, Marcos. Tudo que é roxo tem um resveratrol. E o resveratrol, ele tem essa ação anti-inflamatória, antioxidante, e também vai diminuir o VLDL, que vocês lembram que o VLDL é uma derivação do HDL, só que ele é de muita baixa densidade. Então, ele tem mais chances de ficar acumulado na artéria do que o LDL. Então, o resveratrol vai agir nesse sentido. Muito se fala do vinho, tomar uma taça de vinho e tal. Por quê? Porque quando a casca da uva ela é submetida ao processo de fermentação para produzir o vinho, o resveratrol ele fica numa quantidade mais biodisponível e mais ativada. Por isso que as pessoas falam muito de consumir vinho para evitar problemas do coração. Mas isso aí tem que ser avaliado, porque não tem como eu dizer para você, toma uma taça de vinho por dia. Porque, por exemplo, o álcool tem caloria.
quanto você vai tomar, que safra é, quanto esse vinho tem 1 ano ou tem 7, porque a gente sabe que quanto mais velho o vinho, melhor é o sabor. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de um profissional ficar indicando a quantidade de vinho. Tem, mas para poder indicar, você tem que fazer uma avaliação própria, seja com um nutricionista ou com um médico, para definir a quantidade de vinho para se tornar por dia, tá bom? Porque tem outras coisas que tem que avaliar, né? Se a pessoa precisa perder peso, se ela é diabética, quanto ela vai tomar, a frequência e tal. Mas realmente o vinho tem uma quantidade de resveratrol muito maior do que a uva em si. Mas não quer dizer que se eu consumir a uva, eu não vou ter. Eu posso consumir as outras coisas do mesmo jeito que eu também vou estar absorvendo o resveratrol. Tá certo? Gente, agora eu queria que quem tivesse dúvida, abrir para as dúvidas. Rose perguntou, é qualquer vinho ou é apenas o tinto? Principalmente o tinto, porque o tinto porque tem um vinho branco que é feito com as uvas brancas, verdes, e tem também o vinho tinto que é feito com as uvas roxas, principalmente o tinto. O branco tem uma quantidade muito pouca de resveratrol. Deixa eu ver se tem mais dúvida. Quem quiser também abrir o microfone para fazer perguntas. Graciane perguntou, uma pessoa que já toma estatinas pode parar de tomar um medicamento? Pode, é possível. Mas isso vai depender do grau de como o colesterol dela é, né? Isso aí tem que ser avaliado individualmente. Mas tem uma chance, sim, de a pessoa que já toma estatina parar de tomar ou reduzir a dose só pela alimentação. Então, por isso que é um trabalho em conjunto. Porque, às vezes, gente, o paciente chega no médico e tá a bomba. Não faz exercício, come errado, o colesterol tá altíssimo, tem histórico, ou já teve um infarto. É claro que o médico vai passar o medicamento. Porque a pessoa tá ali a bomba, ele quer tirar a pessoa ali da parte da tabela vermelha, para puxar a pessoa para o amarelo e possivelmente puxar para a área verde. Então, por isso que, às vezes, o médico prescreve a estatina. Por isso que você tem que voltar para o seu médico. Não, doutor, vou tomar essa estatina por quanto tempo? Ele pode falar, 3 meses, volta aqui para a gente reavaliar. E durante esses 3 meses, você vai fazendo as outras mudanças, incluindo atividade física, alterações na alimentação, para aí depois avaliar se vai continuar com o remédio ou não. Mas é possível, sim, parar de tomar estatina com alimentação. Qual a taxa ideal de colesterol de uma pessoa adulta? Colesterol total, 200 miligramas por decilitro. O LDL, 130 miligramas por decilitro. O HDL para homens, 50 e para mulheres, 40. Mas o ideal mesmo, o top, é que tanto homem quanto mulher esteja acima de 50. Então, o normal é 50 para homem, 40 para mulher. Mas o top é todo mundo acima de 50. Mas, E aí, gente, beleza? Mais mas perguntas? existe colesterol por hereditariedade? Sim, existe. A pessoa pode ter alteração na produção de colesterol do próprio corpo. Como eu já disse, 75% do colesterol do corpo, ele é produzido por fígado. Às vezes a pessoa tem uma disfunção genética da produção de colesterol, que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Então, aí a pessoa provavelmente vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. A maioria dos casos. Ou, por exemplo, uma criança, às vezes a gente vê criança que tem uma alimentação boa e já tem colesterol alto, é genética. Atividade física, verdade, Jutamar. Atividade física é tudo.
Não adianta, tem coisa que só atividade física faz por você, tem coisa que só alimentação faz por você. Então, não adianta fazer um e não fazer outro, tem que fazer os dois. Maravilha. A gente tá mais falando aí com propriedade. E aí, gente, beleza? Mais alguma questão, né? Para a gente liberar a nossa palestrante, que também veio falar para nós. Vamos lá. Rodrigo, só está aí prestando atenção. Rodrigo, que já mostrou hoje de manhã, já apresentou para a gente algumas telas prontas, que ele já preparou. A gente não sabe se ele vai deixar essas mesmas. Você quer que eu mostre aqui, Rodrigo, as telas que você pedir licença aqui quando vocês veem, só para mostrar algumas telas que nosso estudante Rodrigo tem aqui. Tá bom? Vamos pegar aqui. Ah, deixa eu ver. Pera. Vê aí, gente, se vai sair. Tá indo, Du. Chegou aí uma tela dele? Chegou. Fala aí, Rodrigo, pra gente que tela é essa? Abre seu microfone. Acho que não consegue não, né? Então essa é uma tela de Rodrigo. Essa tela aí é uma baiana. É uma baiana, né? Uhum. Bacana, vamos ver a outra. A outra tela de Rodrigo. Vamos, Dudu, achar a tela. Uau! Está aqui. Pronto, tem mais 6 telas aqui. Diga aí, Rodrigo, que é uma fruta. Fala um pouquinho aí, Rodrigo, pra gente. Essa aqui é uma maçã, banana e uma rosa. Essa aqui é uma coruja. Essa aqui de cima é maçã. Aqui é a maçã em um jarro. Uma maçã e aqui é um rosto de uma mulher. Maravilha. A Areta falou de maçã hoje aí pra gente? Seu microfone está fechado, Areta. Falei, da maçã é a ação da fibra que tem na Tá casca da maçã, vendo? Tá Pequitinho. vendo, Rodrigo? Foi oportuna aí a sua apresentação. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua arte. Rodrigo que vai participar dos projetos artísticos e culturais também aí com sua manifestação no AVE, né? No Artes Visual Estudantil. E assim a gente gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Areta, né, pela maravilhosa palavra aqui com a gente. Né? A gente tem algumas pessoas aqui na sala, outras não puderam, mas a gente está gravando. Na sequência, a gente vai disponibilizar o link, porque os professores vão utilizar também esse material muito rico, técnico, inclusive. Né? A gente viu a moçada aí participando, utilizando os termos mais técnicos da matéria, então a gente fica muito feliz. Né? Nossa diretora também está aí participando, se ela estiver ouvindo e quiser dar uma palavra, nosso vice-diretor acabou de sair também. A Rose Fica tá aí? aqui. Beijo, Rose. O Alessio e a nossa coordenadora Paloma não puderam estar presentes, que também estão participando de outra videoconferência, porque é videoconferência e live o dia inteiro, a gente está cheio de atividade, né? Mas Lio está aqui sempre presente, dando esse apoio, essa força, essa participação com a gente. E dizer a vocês assim, que semana que vem, esse foi o nosso primeiro momento, a gente vai se familiarizando com a ferramenta, e semana que vem a gente vai ter mais alguns momentos interessantes. Nós já estamos também, Areta, contactamos, na verdade, né? Uma colega sua, né, da área, uma nutricionista de Salvador, que trabalha nessa área já de clínica funcional, dá assistência a alguns restaurantes e sorveterias, as UANs, né, que são Sim, chamadas, né?
lá em Salvador e vai dar essa parte prática desse dia a dia para a gente, principalmente voltado nessa questão do protocolo, da segurança, o que deve ser observado Sim, da nesse segurança momento. alimentar. Isso, então, é algo que vem complementar aí, enriquecer, além dos estudantes de nutrição, a todos nós que manipulamos alimentos, né, que lidamos com isso e que frequentamos os espaços. O que eu acho interessante, Gil Tamassa, agradecer falando da live aí, que foi muito boa, é a gente também ter o olhar clínico nos lugares que a gente frequenta. Onde que eu estou consumindo o meu pão? Como será que está sendo manipulado nessa panificadora? Né? O sanduíche que a gente pede, a gente não pode ir para a rua consumir na rua, mas a gente pede uma pizza em casa. Né? Então, como a gente está atento a essas questões? No mais, também, a gente vai ter semana que vem Marcos Cardoso, que está aí participando da live, falou da berinjela, né, partilhando aí o conhecimento com o seu conhecimento com a gente, perguntando a professora Marcos Cardoso, por sinal, meu irmão teve com vocês ano passado, fazendo uma palestra lá no colégio, e essa semana vai estar com a gente também, Areta, você fica convidada juntamente com todos, falando sobre a nutrição na ótica da cozinha profissional. Ele, que é chefe de cozinha de um resort em Portugal, vai falar essa parte bem prática para a gente, nessa ótica de nutrição, né? De como funciona, de como é essa líder, já teve ano passado, vai falar um pouquinho para a gente também dessa parte prática aí do cozinheiro profissional. E também tratando-se de cidadania, né, nesse momento que a gente já está aqui no pré-eleitoral, nós já temos pré-agendada uma live com a Escola de Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, onde a gente vai poder bater um papo sobre o que pode, o que não pode, o que mudou, o que não mudou na questão eleitoral para esse ano de 2020 e o perfil ideal de um candidato para representar a gente, seja prefeito, seja vereador, tudo isso tratado na ótica do organismo principal que lida com isso, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Né? Então, um momento importante para a cidadania, aí essas lives, viu, que a gente está fechando, e já pronto também nessa área da saúde, do eixo que a gente está trabalhando, nutrição e análises clínicas também, 2 bioquímicos, né, dos 2 laboratórios de renome aqui da cidade, também vão estar com a gente nos próximos dias para debater a questão da saúde, da Covid. Então, tem coisas muito boas para acontecerem aí, basta a gente estar antenado aí nos nossos grupos, nas nossas salas de aulas virtuais, e dizer a vocês que é importantíssimo que esses momentos sejam compartilhados, gente. Qualquer pessoa pode participar. Não é só para a gente, não. Manda para seu parente que está lá em São Paulo, que está em Catiba, e que está lá na Nova Itapetinga, ou que está lá no Morumbi. Onde estiver, né? Mande, porque conhecimento, aprendizagem é extremamente importante. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Areta, linda, você arrasou. Né, aos colegas que estão aqui, que passaram, que falaram, aos estudantes que participaram tanto de manhã quanto de tarde, está aqui Jus, que participou de manhã, está aqui de noite de novo, maravilha, aos outros colegas, Elaine, está aqui a filhota, vai querer falar, meu tio? Não? Dá uma boa noite para a gente, abre aí, Jus, esse microfone, nossa aluna Massa, vá, cadê você? Oi. Aí, Gatinha, boa noite, você não parou de comer, né? Só mastigando. Então, valeu, gente. Um beijo, Deus abençoe, boa noite. Depois eu compartilho o vídeo com vocês. Muito obrigado, gratidão para sempre. Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Acabou. Muito boa a aula, né, mãe? Não, já acabou.